Há encontros na vida que parecem desafiar toda a lógica. Pessoas que cruzam nosso caminho e mesmo que o tempo passe, a distância aumente ou a razão grite por desapego, continuam a habitar nossos pensamentos, sonhos e emoções mais profundas. É como se algo além da vontade consciente nos mantivesse presos a esse elo invisível. Uma sensação de pertencimento que resiste, mesmo quando tudo ao redor mudou. Você já viveu isso? Uma conexão que não se rompe, que permanece viva mesmo no silêncio? Essas ligações, muitas vezes, não nascem no plano racional. Elas têm raízes mais antigas, profundas e simbólicas. E segundo Carl Jung, isso não é mera fantasia emocional. Existe um campo psíquico e arquetípico onde essas conexões se formam, e elas têm um propósito. Se você já sentiu que um laço é inquebrável, escreva nos comentários. Eu reconheço a alma por trás do encontro. Na psicologia analítica de Carl Jung, as conexões humanas mais profundas raramente são fruto do acaso. Quando um vínculo parece inquebrável, é provável que ele esteja ancorado em elementos inconscientes que ultrapassam a lógica e tocam o nível arquetípico da psique. Jung compreendia que dentro de cada indivíduo existem imagens primordiais, os arquétipos, que moldam nossa forma de perceber e nos relacionar com o mundo e com os outros. Encontros significativos ativam esses arquétipos e desencadeiam movimentos internos intensos. A sensação de conexão eterna pode ser expressão de um processo de projeção, no qual depositamos no outro aspectos de nossa própria psique. Essa projeção, no entanto, não é um erro, mas um convite à individuação, o processo de integração dos opostos dentro de nós. Quando alguém nos toca de forma tão profunda que não conseguimos esquecê-lo, muitas vezes é porque ele encarnou um aspecto da nossa própria sombra, aquilo que rejeitamos ou desconhecemos em nós mesmos, ou de nossa ânima ou ânimos, os arquétipos que representam o feminino e o masculino internos. Essa ligação intensa pode ser um chamado à transformação. Ao invés de tentar cortar o elo, Jung nos convida a compreender o que ele revela sobre nós mesmos. O outro se torna um espelho, refletindo nossos anseios mais profundos, nossos traumas não resolvidos ou até mesmo nossa própria luz ainda não reconhecida. Portanto, quando o laço parece inquebrável, pode ser a alma tentando nos contar uma história que ainda não ouvimos por inteiro. E essa escuta profunda é o primeiro passo para a verdadeira integração. Podemos agora seguir para a parte 3. Por favor, defina ou confirme os 4 subtemas que você deseja abordar no desenvolvimento principal. Quando alguém entra em nossa vida e desperta um sentimento intenso e duradouro, o impulso imediato costuma ser atribuir isso à química, ao destino ou a algum tipo de conexão mística. Embora esses elementos possam fazer parte da experiência, Carl Jung nos oferece uma perspectiva mais profunda e reveladora. Frequentemente, o que sentimos tão fortemente pelo outro é, na verdade, o reflexo de algo que projetamos. E é nesse espelho inconsciente que nascem muitos dos vínculos que parecem inquebráveis. A projeção é um mecanismo psíquico natural, especialmente potente nas primeiras fases de um relacionamento. Projetamos no outro qualidades, desejos, medos e ideais que não conseguimos reconhecer ou aceitar em nós mesmos. Quando isso acontece, a pessoa torna-se depositária de partes do nosso próprio mundo interno, e a ligação que se forma com ela não é apenas com quem ela é de fato, mas com aquilo que ela representa dentro de nós. É por isso que, mesmo com o passar do tempo, a conexão parece resistir. Ela não se baseia apenas no que foi vivido externamente, mas no que foi ativado interiormente. Jung nos mostra que essa projeção não é um erro ou um engano, mas uma etapa essencial no caminho do autoconhecimento. Ao projetarmos, revelamos o que ainda está inconsciente. Quando o outro nos fascina, é possível que esteja encarnando um valor ou uma qualidade que negamos ou não conseguimos desenvolver plenamente. A intensidade da ligação emocional é proporcional à profundidade do conteúdo projetado. Assim, a sensação de não conseguir esquecer alguém ou de sentir-se eternamente conectado é o sintoma externo de um processo interno em movimento.
Essas conexões profundas podem surgir tanto em relacionamentos amorosos quanto em amizades, relações familiares ou até mesmo em encontros breves, mas significativos. Independentemente do tipo de laço, o padrão é o mesmo. O outro ativa partes ocultas de nossa psique, e a projeção nos leva a crer que encontramos algo raro, precioso e irreplicável, o que de fato é verdade, mas não necessariamente pelas razões conscientes. A pessoa que recebe a projeção não está no controle desse processo, assim como nós tampouco estamos. Trata-se de um diálogo entre inconscientes, onde o sentido escapa à lógica e se ancora em símbolos e emoções profundas. À medida que o relacionamento se desenvolve, há uma tendência natural de que a projeção comece a se desfazer. Quando isso acontece, muitas vezes sentimos que o encanto acabou ou que o outro mudou. Na verdade, o que mudou foi o véu projetivo. Passamos a enxergar a pessoa como ela é, e não mais como imaginávamos que fosse. Isso pode causar frustração, decepção ou, em alguns casos, um afastamento inevitável. Mas se estivermos atentos ao que foi projetado, poderemos retirar essa energia de volta para nós mesmos, integrando esses conteúdos e nos tornando mais inteiros. Esse é o verdadeiro valor da projeção. Ela nos mostra o que ainda não sabemos sobre nós. O que torna a conexão aparentemente inquebrável é justamente o fato de que ela está ancorada em partes profundas e inconscientes. Não se trata apenas de memória ou saudade, mas de um vínculo energético entre dois inconscientes que se tocaram. Mesmo após o fim da relação externa, a imagem do outro continua viva dentro de nós, pois ela guarda chaves importantes para o nosso próprio processo de individuação. Em alguns casos, pode levar anos para compreender o que, de fato, estava sendo representado naquela ligação. Jung não nos convida a romper com esses vínculos, mas a compreendê-los. Ao reconhecer a projeção, podemos devolver ao outro o que não lhe pertence e acolher em nós o que estava esquecido. Esse ato de reintegração é transformador. A sensação de elo eterno começa a se dissolver não pela força, mas pela consciência. E mesmo quando o sentimento permanece, ele já não nos aprisiona, porque agora sabemos que o que parecia ser sobre o outro era, na verdade, um reencontro com nós mesmos. Dentro da psicologia analítica de Carl Jung, um dos fenômenos mais poderosos e transformadores que pode ocorrer em uma relação é o encontro com o arquétipo da ânima ou do ânimos. Quando sentimos que um vínculo com alguém é inquebrável, não raro estamos diante de uma ativação profunda desses arquétipos. O feminino interno nos homens, ânima, ou o masculino interno nas mulheres, ânimos. Esses aspectos não são definidos por gênero biológico, mas representam qualidades psíquicas complementares à consciência dominante de cada indivíduo. A anima e o ânimos são formadores da ponte entre a consciência e o inconsciente. Eles não apenas influenciam nossas emoções e percepções, mas também moldam a forma como nos apaixonamos, como nos projetamos no outro e como buscamos completude. Quando encontramos uma pessoa que parece preencher algo que nos faltava, ela pode estar encarnando essas figuras internas. Isso explica o fascínio quase hipnótico que sentimos por certas pessoas. Elas ativam inconscientemente imagens arquetípicas que vivem em nosso interior. No caso da ânima, ela se manifesta como uma figura feminina que carrega a totalidade da alma do homem. Ela pode aparecer como a mulher ideal, a musa inspiradora ou a figura misteriosa que provoca emoções intensas. Já o ânimos surge como o homem idealizado na psique da mulher, o guia, o pensador, o herói ou o amante dominante. Em ambos os casos, o outro torna-se palco de uma projeção massiva que carrega a força de uma imagem milenar, construída ao longo da história da humanidade e presente no inconsciente coletivo. Quando essa projeção ocorre, a ligação emocional que se forma vai além da lógica. Sentimos que conhecemos o outro há muito tempo, que existe um destino compartilhado ou que há algo sagrado nesse encontro. Isso acontece porque estamos em contato com um símbolo de totalidade. O outro, nesse caso, não é apenas uma pessoa. Ele é um portal para uma parte esquecida ou reprimida de nossa própria alma.
O sentimento de completude que se experimenta ao lado dessa pessoa é real, mas não porque ela realmente nos completa, e sim porque ela nos espelha. O perigo surge quando confundimos essa projeção com a realidade do relacionamento. A idealização que acompanha o encontro com a anima ou o animus pode gerar expectativas irreais, dependência emocional e sofrimento intenso quando o outro não corresponde à imagem projetada. Afinal, nenhuma pessoa real consegue sustentar por muito tempo a carga simbólica que esses arquétipos carregam. O vínculo, então, torna-se ao mesmo tempo sagrado e insuportável. E é aí que muitos se veem presos a relações que oscilam entre o êxtase e a frustração. Contudo, esse processo não é um erro. Jung via o encontro com essas figuras como uma das etapas mais importantes do processo de individuação. Quando reconhecemos que o outro apenas espelha nossa ânima ou nosso ânimos, temos a oportunidade de recolher essa projeção e integrar em nós mesmos as qualidades que admiramos. A sensibilidade, a criatividade, a receptividade da ânima, ou a razão, a coragem e a ação do ânimos. Tudo isso pode ser cultivado internamente, gerando maturidade psíquica e equilíbrio emocional. É por isso que algumas conexões parecem inquebráveis. Elas carregam a promessa inconsciente de nos tornarmos completos. Ao invés de lutar contra o sentimento, Jung propõe que olhemos para ele como um espelho de algo que precisamos integrar. O outro não é nosso complemento. Ele apenas revelou o que sempre esteve dentro de nós. Essa perspectiva liberta. Ao invés de ficarmos presos ao passado, esperando pelo retorno de alguém que nos completava, passamos a compreender que o que buscamos naquele relacionamento era, na verdade, um aspecto esquecido de nós mesmos. E quanto mais nos aproximamos dessa totalidade interior, mais capazes nos tornamos de amar com consciência, sem a prisão da projeção, mas com a liberdade do reconhecimento mútuo. Algumas conexões nos marcam profundamente, não por aquilo que nos oferecem de conforto, mas por aquilo que revelam de nós que não queríamos ver. O outro se torna um espelho incômodo, uma presença que ilumina aspectos sombrios da nossa psique que preferíamos manter escondidos. Essas são as relações que mais nos desafiam, aquelas em que sentimos uma atração visceral, quase dolorosa, por alguém que desperta nossos traumas, nossos impulsos reprimidos, nossas contradições mais íntimas. Jung chamou esse fenômeno de encontro com a sombra. A sombra, na psicologia junguiana, representa tudo aquilo que rejeitamos em nós mesmos. São comportamentos, sentimentos, memórias e impulsos que a consciência julgou como inadequados, vergonhosos ou inaceitáveis, e por isso foram empurrados para o inconsciente. No entanto, esses conteúdos não desaparecem. Eles continuam ativos, esperando uma oportunidade para emergir. E uma das formas mais comuns de expressão da sombra é através do outro. Quando alguém nos causa uma reação emocional desproporcional, seja de amor avassalador, raiva intensa ou dependência inexplicável, é um sinal de que essa pessoa está ativando nossa sombra. Ela pode representar tudo aquilo que tentamos suprimir, mas que no fundo anseia por ser reconhecido. Por isso esses vínculos se tornam tão difíceis de romper. Não estamos apenas nos relacionando com o outro, mas com uma parte de nós mesmos que finalmente encontrou uma forma de se manifestar. É comum sentir ambivalência nessas relações. A mesma pessoa que nos atrai com intensidade também nos provoca dor, confusão ou desconforto. A conexão é inquebrável porque ela não se limita à superfície. Ela opera em um nível arquetípico, onde o inconsciente busca integração. A psique não está interessada em segurança emocional ou estabilidade. Ela quer totalidade. E para alcançar essa totalidade, é preciso encarar a sombra. O outro, ao refletir nossa escuridão, torna-se um catalisador de transformação. Mas isso só acontece se estivermos dispostos a enfrentar o desconforto. Negar a sombra é perpetuar a ilusão. Projetá-la no outro é continuar preso ao ciclo de vitimização e julgamento. Já reconhecê-la como parte de si é um ato de coragem e também de libertação. Quando compreendemos que o que mais nos fere no outro é, muitas vezes, aquilo que não aceitamos em nós mesmos, podemos começar o processo de reintegração.
Esses relacionamentos são marcados por paradoxos. Sentimos necessidade de proximidade e, ao mesmo tempo, queremos fugir. Desejamos o outro com intensidade, mas tememos nos perder nesse desejo. Isso acontece porque a sombra carrega uma energia poderosa, quase magnética. Ela representa a vida não vivida, o potencial não realizado, a força bruta da psique que aguarda ser canalizada. Por isso, quando alguém encarna esse conteúdo, sentimos que não conseguimos nos afastar. Mas não é da pessoa que estamos presos. É a parte de nós que ela nos revela. Jung acreditava que o encontro com a sombra no outro é inevitável no caminho da individuação. É um estágio necessário, doloroso e transformador. O outro se torna um espelho que nos obriga a ver o que sempre evitamos. A intensidade do vínculo, então, é o reflexo da profundidade da lição que ele carrega. E quanto mais resistimos a olhar para dentro, mais a conexão nos arrasta para o fundo, como se dissesse: você só será livre quando aceitar quem realmente é. A cura começa quando paramos de exigir que o outro mude, ou que se vá, ou que volte. Começa quando reconhecemos que o poder do vínculo está menos no outro e mais no que ele representa. E a partir desse reconhecimento, a energia projetada pode ser recolhida, reintegrada e transformada em consciência. A dor de ser revelado é paradoxalmente o início da libertação. A conexão que parecia inquebrável torna-se então um rito de passagem. O momento em que deixamos de fugir de nós mesmos e começamos a trilhar o caminho da verdadeira integração. Alguns laços parecem resistir ao tempo, à distância e até à própria vontade consciente de superá-los. Por mais que tentemos seguir adiante, há uma sensação persistente de que algo ainda nos liga àquela pessoa, como se um fio invisível nos unisse em um nível que transcende a razão. Para Jung, esse tipo de conexão não é apenas uma insistência emocional ou um vício afetivo. Muitas vezes é um chamado profundo da alma para o processo de individuação. A individuação, segundo Jung, é a jornada pela qual o indivíduo se torna aquilo que é, integrando os diversos aspectos fragmentados da sua psique em uma totalidade consciente. Esse caminho não é linear nem confortável. Ele exige enfrentamento, perdas simbólicas, revisitação de feridas e a aceitação de paradoxos internos. E, curiosamente, são as relações humanas, especialmente as mais intensas, confusas e inquebráveis, que frequentemente ativam esse processo. A pessoa à qual sentimos estar eternamente ligados pode representar mais do que um parceiro, amigo ou antigo amor. Ela pode ser o gatilho para um movimento interior profundo. O que nos conecta a ela é menos sobre o que foi vivido no plano concreto e mais sobre o que foi mobilizado no inconsciente. Essa conexão aciona conteúdos que precisam emergir para que a transformação ocorra. Não se trata de resolver a relação com o outro, mas de escutar o que ela está nos revelando sobre quem somos. Em muitos casos, essas conexões surgem em momentos cruciais de transição ou crise. Elas aparecem como um chamado, um encontro que muda tudo, mesmo que a relação em si não perdure. O impacto que essa pessoa causa e a dificuldade de esquecê-la são proporcionais à profundidade do material psíquico que ela ativou. Ela pode ter espelhado nosso ânimos ou ânima, revelado nossa sombra ou exposto feridas não cicatrizadas. Em todos os casos, ela apontou para algo que precisamos integrar. Por isso o elo parece eterno. Ele não é apenas externo. Ele está costurado ao processo de autoconhecimento. Enquanto a lição embutida naquela conexão não for compreendida, a psique mantém o laço como forma de garantir que não ignoremos o que precisa emergir. A insistência emocional é, nesse sentido, uma estratégia do inconsciente para manter viva a oportunidade de evolução. É comum que, ao longo da jornada de individuação, certos relacionamentos se tornem guardiões do limiar. Eles nos confrontam com nossa própria incompletude e nos impulsionam para além da persona, aquela máscara que usamos para nos adaptar socialmente, rumo à integração do self, o núcleo central da psique. O outro, ao nos perturbar, nos arranca da superfície e nos convida a mergulhar nas profundezas. O fio invisível que sentimos não é uma prisão, mas um chamado, e ele pode ser desfeito, não pela ruptura forçada da relação,
mas pela assimilação de seu significado. Quando finalmente compreendemos o que essa ligação nos ensina, a energia que antes se projetava no outro retorna para nós, e o vínculo muda de qualidade. Ele pode se dissolver naturalmente, sem dor, ou permanecer, mas agora livre da dependência e da idealização. O essencial é que ele deixa de nos dominar. Jung não via o fim das projeções como uma perda, mas como uma libertação. Quando deixamos de ver o outro como salvador, inimigo ou complemento, começamos a vê-lo como ser humano. E mais importante ainda, nos vemos com mais clareza. A individuação não exige que deixemos de amar ou que nos tornemos distantes, mas que amemos com consciência, sem nos perder no processo. Por isso, quando um vínculo parece impossível de romper, a pergunta não deve ser como esquecer, mas sim, o que isso ainda está tentando me mostrar. Nesse espelho, muitas vezes está o mapa para a nossa cura. O outro nos ajuda a reunir as peças da nossa alma, mesmo que nunca compreenda o papel que desempenhou. Quando olhamos para dentro e respondemos a esse chamado, o fio invisível não desaparece, ele se transforma. E aquilo que antes nos puxava com dor, agora pode nos guiar com propósito. Há vínculos que insistem em permanecer, mesmo quando tudo ao redor já mudou. Não são frutos do acaso, nem simples caprichos da memória. Como vimos, esses laços muitas vezes nascem de forças profundas da psique, projeções que refletem nossa busca por completude, arquétipos que despertam o que há de mais essencial em nós, sombras que revelam o que tentamos esquecer e chamados interiores que nos impulsionam rumo à individuação. Carl Jung nos ensinou que nada no inconsciente é aleatório. Aquela pessoa que parece impossível de esquecer pode ter sido o espelho mais fiel da sua alma. Em vez de buscar o rompimento, talvez seja a hora de ouvir o que essa conexão está tentando dizer. O verdadeiro rompimento não acontece com o outro, ele acontece quando nos afastamos de nós mesmos. Se essa jornada ressoou com você, inscreva-se no canal para continuar explorando o inconsciente com profundidade e coragem. E não se esqueça de assistir ao vídeo que está aqui na tela. Ele pode ser o próximo passo no seu caminho de autoconhecimento. Porque toda ligação profunda é, antes de tudo, um convite. Não para se perder no outro, mas para finalmente se encontrar.